O Livro dos Médiuns, parte 2, das Manifestações Espíritas. Não esqueçam de ler o Livro dos Espíritos antes de iniciar o estudo do Livro dos Médiuns. Capítulo 5. Manifestações físicas espontâneas. Neste capítulo, diversos assuntos serão abordados, tais como ruídos, barulhos e perturbações, lançamento de objetos, o fenômeno de transporte. Os fenômenos de que tratamos são provocados, mas acontece às vezes que ocorrem de maneira espontânea. Não intervém então a vontade dos participantes, e longe disso, pois se tornam quase sempre muito inoportunos. O que exclui, além disso, a suposição de serem efeitos de uma imaginação superexcitada pelas ideias espíritas e que ocorrem entre pessoas que nunca ouviram falar a respeito e quando menos elas podiam esperar. Esses fenômenos, cuja manifestação se poderia considerar como uma prática espírita natural, são muito importantes porque excluem as suspeitas de conivência. Recomendamos, por isso, às pessoas que se ocupam de fenômenos espíritas coletarem todos os fatos desse gênero de que tiverem conhecimento, mas, sobretudo, constatarem cuidadosamente a sua realidade através de minucioso estudo das circunstâncias, para se assegurarem de que não se trata de simples ilusão ou mistificação. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e frequentes são os ruídos e as pancadas. Mas é sobretudo nesses casos que devemos temer a ilusão, pois há muitas causas naturais que podem produzi-las. O vento que assobia ou sacode um objeto, algo que a gente mesmo está movendo sem perceber, um efeito acústico, um animal oculto, um inseto e assim por diante, e até mesmo brincadeiras de mau gosto. Os ruídos espíritas têm, aliás, características inconfundíveis, com intensidade e timbre muito variados. São facilmente reconhecíveis e não podem ser confundidos com os estalidos da madeira, o crepitar do fogo ou o tic-tac de um relógio. São golpes secos, às vezes surdos, fracos e leves, de outras vezes claros, distintos, até mesmo barulhentos, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de controle, o mais eficaz e que não deixa nenhuma dúvida quanto à origem é submetê-los à nossa vontade. Se eles se fizerem ouvir do lado que indicamos, se responderem ao nosso pensamento, dando o número que pedimos, aumentando ou diminuindo a sua intensidade, não podemos negar a presença de uma causa inteligente. Mas a falta de resposta nem sempre prova o contrário. Admitindo, porém, depois de minuciosa constatação, que os ruídos ou qualquer outro efeito são manifestações reais, seria racional que nos amedrontássemos? Seguramente não, porque em caso algum oferecerão o menor perigo. Só podem ser afetadas de maneira prejudicial as pessoas que acreditam tratar-se do diabo, como as crianças que temem o lobisomem ou o bicho-papão. Essas manifestações, em certas circunstâncias, aumentam e adquirem persistência desagradável. É necessária uma explicação a respeito, pois é natural que então se queira afastá-las. Já dissemos que as manifestações físicas têm por fim chamar a nossa atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de um poder superior ao homem. Dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessas manifestações, servindo-se dos inferiores para produzi-las,
como nos servimos de criados para serviços grosseiros, e por isso com a finalidade que acima indicamos. Atingida essa finalidade, cessa a manifestação, que não é necessária. Um ou dois exemplos tornarão a questão mais compreensível. Há muitos anos, quando iniciava meus estudos de espiritismo, trabalhando uma noite nesse assunto, ouvi golpes que soaram ao meu redor durante 4 horas seguidas. Era a primeira vez que isso me acontecia. Verifiquei que não tinham nenhuma causa acidental, mas no momento não pude saber nada mais. Nessa época, eu me encontrava sempre com um excelente médium escrevente. Logo no dia seguinte, perguntei ao espírito que se comunicava por ele qual era a causa dos golpes. Respondeu-me: era o teu espírito familiar que queria falar-te. E o que queria dizer-me? Resposta: podes perguntar a ele mesmo, ele está aqui. Interroguei-o e ele se deu a conhecer por um nome alegórico. Soube tempos depois, por outros espíritos, que ele pertence a uma ordem muito elevada e que desempenhou na Terra um papel importante. Indicou erros no meu trabalho, apontando as linhas em que eu os encontraria. Deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e me atenderia quando eu quisesse interrogá-lo. Desde então, realmente, esse espírito jamais me deixou. Deu-me numerosas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola e eficaz socorreu-me tanto nos problemas da vida material quanto nos metafísicos. Mas desde essa primeira conversa, os golpes cessaram. O que ele desejava, com efeito? Estabelecer comunicação regular comigo, e para isso precisava me avisar. Dado o aviso, explica a sua razão e estabelecidas as relações regulares, os golpes não eram mais necessários. Não se toca mais o tambor para acordar os soldados, quando eles já se levantaram. Caso quase semelhante ocorreu com um de nossos amigos. Há tempos que no seu quarto ressoavam barulhos diversos, que já se tornavam cansativos. Tendo a oportunidade de interrogar o espírito de seu pai por um médium escrevente, soube o que dele queriam, atendeu o pedido e não ouviu mais os barulhos. Assinalemos que as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos, como se compreende, então estão muito menos sujeitas a manifestações desse gênero. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e batidas. Degeneram, às vezes, em verdadeira barulheira e em perturbações. Móveis e objetos são revirados, projéteis diversos são atirados de fora, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, vidraças se quebram, e tudo isso não pode ser levado à conta da ilusão. Toda essa desordem é muitas vezes real, mas algumas vezes é apenas aparente. Ouve-se gritaria num cômodo ao lado, barulho de louça que cai e se despedaça, de achas de lenha rolando no asfalto, no assoalho. Corre-se para ver e encontra-se tudo tranquilo e em ordem. Mas a gente se retira, porém, e o tumulto recomeça. Essas manifestações não são raras nem novas. São poucas as crônicas locais que não incluem alguma história desse gênero. O medo, sem dúvida, frequentemente exagerou esses fatos, dando-lhes proporções enormemente ridículas em sua transmissão oral. Com a ajuda das superstições, as casas em que se verificaram foram consideradas como assombradas pelo diabo. Daí, todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas. A trapaça, por sua vez, não perdeu a ocasião de expor a credulidade, quase sempre em proveito pessoal.
Compreende-se ainda a impressão que fatos dessa espécie, mesmo reduzidos à realidade, podem produzir, em caracteres fracos e predispostos pela educação, as ideias supersticiosas. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que possam acarretar, pois não se pode impedi-los, é dar a conhecer a verdade. As coisas mais simples tornam-se assustadoras quando ignoramos as causas. Havendo familiaridade com os espíritos e os que recebem suas comunicações, não mais acreditando que se trata de demônios, o medo desaparecerá. Muitos fatos autênticos desse gênero podem ser lidos na Revista Espírita. Entre outros, o do espírito batedor de Bergzabem, cujas estrepolias duraram mais de 8 anos. Esse caso está nos números de maio, junho e julho de 1858. O de Dippelsdorp, em agosto de 58. O do padeiro das grandes vendas, próximo a Dieppe, em março de 1860. O da rua de Noyers, em Paris, agosto de 1860. O do espírito de Castelnaudary, sob o título de História de um Danado, fevereiro de 1860. O da fabricante de São Petersburgo, abril de 1860, e assim por diante. Essas manifestações, frequentemente, assumem o caráter de verdadeira perseguição. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que durante muitos anos encontravam de manhã suas roupas esparramadas, às vezes escondidas no teto, rasgadas e cortadas em pedaços, apesar das precauções que tomavam, guardando-as à chave. Tem acontecido muitas vezes que pessoas deitadas, mas perfeitamente acordadas, viram sacudir as cortinas, arrancaram-lhes violentamente as cobertas e os travesseiros, foram erguidos no ar e às vezes até mesmo atirados fora do leito. Esses fatos são mais frequentes do que se pensa, mas a maioria das vítimas não os contam por medo do ridículo. Soubemos que tentaram curar algumas pessoas, por entenderem que se tratava de alucinações, submetendo-as ao tratamento dos alienados, o que as deixou realmente loucas. A medicina não pode compreender esses fatos, porque só admite causas materiais, do que resultaram negligências funestas. A história relatará um dia certos tratamentos do século XIX, como hoje, se relatam certos processos da Idade Média. Admitimos perfeitamente que alguns casos são obra da malícia ou da malvadez. Mas quando se averigou suficientemente que não são produzidos por ninguém, temos de convir que são, para uns, obra do diabo, e para nós, espíritos. Mas de que espíritos? Os espíritos superiores, como os homens sérios entre nós, não gostam de fazer travessura. Muitas vezes interpelamos esses espíritos sobre o motivo de perturbarem o sossego alheio. A maioria quer apenas divertir-se. São espíritos antes levianos do que maus. Riem dos sustos que pregam e do trabalho que dão para descobrir a causa do tumulto. Muitas vezes apegam-se a uma pessoa e se divertem a incomodá-la por toda a parte. De outras vezes, se apegam a um lugar por simples capricho. Algumas vezes também se trata de uma vingança, como veremos. Em certos casos, sua intenção é mais louvável. Querem chamar a atenção e estabelecer comunicação, seja para transmitir à pessoa um aviso útil, seja para fazer um pedido. Vimos-los muitas vezes pedir preces, o cumprimento de um voto que em vida não puderam realizar, e outros quererem, para o seu próprio sossego, reparar uma maldade praticada em vida. Em geral, é um erro amedrontar-se com a sua presença, que pode ser importuna, mas não perigosa. Compreende-se o desejo de livrar-se deles,
Mas para isso, geralmente, se faz o contrário do que se deve. Quando se trata de espíritos que se divertem, quanto mais se levá-los a sério, mais persistirão. Como as crianças traquinas, que impacientam as pessoas e assustam os medrosos. Se, pelo contrário, as pessoas também rirem com as suas peças, acabarão por se cansar e deixá-las em paz. Conhecemos alguém que, em vez de se irritar, os excitava, o desafiava a fazer isso ou aquilo, de maneira que em alguns dias se afastaram. Mas, como dissemos, há os que agem por motivos menos frívolos. Por isso, é sempre útil saber o que eles desejam. Se pedem alguma coisa, é certo que cessarão suas visitas quando forem satisfeitos. O melhor meio de informação é evocá-los através de um bom médium escrevente. Pelas suas respostas, logo se verá quem são e se poderá agir convenientemente. Se for um espírito infeliz, a caridade manda tratá-lo com as atenções que merece. Se um brincalhão, podemos tratá-lo sem rodeios. Se um malvado, devemos pedir a Deus que o melhore. Em todos os casos, a prece só pode dar bons resultados. Mas a solenidade das fórmulas de exorcismo lhes provoca o riso. Não lhe dão nenhuma importância. Se puder entrar em comunicação com eles, é preciso desconfiar dos qualificativos burlescos ou assustadores que algumas vezes se dão, para se divertirem com a credulidade dos ouvintes. Voltaremos a tratar desse assunto com mais detalhes, bem como das causas que frequentemente tornam as preces ineficazes, nos capítulos Lugares Assombrados e da Obsessão. Embora produzidos por espíritos inferiores, esses fenômenos são frequentemente provocados por espíritos de ordem mais elevada, com o objetivo de demonstrar a existência dos seres incorpóreos, dotados de poderes superiores aos humanos. A repercussão que alcançam, o próprio horror que chegam a causar, despertam a atenção para o assunto e acabam por abrir os olhos dos mais incrédulos. Estes acham mais simples considerar os fenômenos como efeitos da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa a busca de outras. Mas quando os objetos são revirados ou atirados à cabeça das pessoas, só uma imaginação muito complacente poderia estar em jogo para que os fatos não sejam reais. Se alguma coisa acontece, tem forçosamente uma causa. E se uma fria e serena observação demonstra que esse efeito independe da vontade humana e de toda a causa material, é que, além disso, apresenta sinais evidentes de inteligência e vontade próprias, o que é o seu traço mais característico. Somos forçados a atribuí-la a uma inteligência oculta. Mas que seres misteriosos são esses? É o que os estudos espíritas nos revelam de maneira dificilmente contestável, graças aos meios que nos proporcionam de nos comunicarmos com eles. Aliás, os estudos espíritas nos ensinam também a distinguir o que há de real, de falso ou de exagerado nos fenômenos que examinamos. Quando um efeito estranho se produz, um ruído, um movimento ou mesmo uma aparição, o primeiro pensamento que devemos ter é de que a sua causa é natural, porque é o mais provável. Devemos, então, procurar essa causa com o maior cuidado, não admitindo a intervenção dos espíritos, senão quando bem averiguada. Esse é o meio de evitarmos a ilusão. Aquele, por exemplo, que recebesse uma bofetada ou uma bordoada nas costas, sem estar perto de ninguém, como já se tem visto, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Devemos acautelar-nos contra os relatos que podem ser considerados muito ou pouco exagerados, e também contra as nossas próprias impressões,
para não atribuirmos origem oculta a tudo quanto não pudermos explicar. Há muitas causas simples e naturais que podem produzir efeitos estranhos à primeira vista. E seria evidentemente supersticioso ver espíritos por toda parte, ocupados em derrubar móveis, quebrar louças, provocar todos esses distúrbios domésticos, que é mais razoável atribuirmos ao descuido. A explicação do movimento dos corpos inertes aplica-se naturalmente a todos os efeitos de que acabamos de tratar. Os ruídos, embora mais fortes que os golpes na mesa, têm a mesma causa. O lançamento ou deslocação de objetos são produzidos pela mesma força que levanta objetos. Há mesmo uma circunstância que serve de apoio a essa teoria. Poderíamos perguntar onde se encontra o médium nesses casos. Os espíritos explicaram que há sempre alguém cujas forças são usadas à sua revelia. As manifestações espontâneas raramente ocorrem em lugares isolados. É quase sempre em casas habitadas que elas se verificam, em virtude da presença de certas pessoas que exercem sem querer a influência. Trata-se de verdadeiros médiuns que ignoram as suas faculdades e por isso os chamamos de médiuns naturais. Estão para os outros médiuns na condição de sonâmbulos naturais, para os sonâmbulos magnéticos, e são, como eles, dignos de observação. A intervenção voluntária ou involuntária de pessoas dotadas de aptidão especial parece necessária, na maioria dos casos, para a produção desses fenômenos, embora haja aqueles em que o espírito parece agir sozinho. Mas ainda nesses casos, ele poderia tirar o fluido animalizado de uma pessoa distante. Isso explica porque os espíritos que nos cercam incessantemente não produzem perturbações a cada instante. É necessário primeiro que o espírito queira, que tenha um objetivo, um motivo para fazê-lo. A seguir, que encontre, precisamente no lugar em que pretende agir, uma pessoa apta a ajudá-lo. Coincidência que só raramente ocorre. Se essa pessoa aparece inesperadamente, ele a aproveita. Mas apesar das circunstâncias favoráveis, ele poderia ainda ser impedido por uma vontade superior que não lhe permitisse agir como quer. Pode também só lhe ser permitido agir dentro de certos limites, nos casos em que essas manifestações sejam consideradas úteis, seja para servirem como meio de convicção ou de experiência para a pessoa que a suporta. Citaremos a respeito da conversação suscitada pelos fatos verificados em junho de 1860, na rua Desnoyers, em Paris. Os pormenores se encontram na Revista Espírita de agosto de 1860. 1. A São Luís. Terias a bondade de nos dizer se os fatos que dizem ter ocorrido na rua Desnoyers são reais? Quanto à sua possibilidade, não temos dúvidas. Resposta. Sim, esses fatos são verdadeiros, mas a imaginação do povo os exagerou, seja por medo ou por ironia. Entretanto, repito, são verdadeiros. Foram manifestações de um espírito que se diverte um pouco com os moradores. 2. Há alguém na casa que dê motivo a essas manifestações? Elas são sempre provocadas pela presença de uma pessoa detestada. O espírito perturbador se aborrece com o habitante do lugar em que ele se encontra e quer pegar-lhe algumas peças ou fazê-lo mudar-se. Pregar-lhe algumas peças ou fazê-lo mudar-se dali. 3. Perguntamos se há entre os moradores alguém que seja a causa dos fenômenos, em virtude de mediunidade espontânea e involuntária?
Isso é necessário, pois sem isso o fato não poderia se dar. Um espírito mora num lugar de sua predileção. Enquanto ali não aparece uma pessoa de que se possa servir, fica sem ação. Quando essa pessoa aparece, então ele se diverte quanto pode. Quarta, a presença dessa pessoa no próprio lugar é indispensável? É o mais comum e foi o que aconteceu no caso citado. Por isso, eu disse que sem isso o fato não teria ocorrido. Mas não quis generalizar. Há casos em que a presença no local não é necessária. Quinta, sendo esses espíritos de ordem inferior, a aptidão para lhe servir de auxiliar é uma indicação desfavorável para a pessoa? Indica uma simpatia de sua parte para com os seres dessa natureza? Não precisamente, porque essa aptidão decorre de uma disposição física, mas indica quase sempre uma tendência material que seria preferível não possuir, pois quanto mais elevada moralmente, mais a pessoa atrai os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. Sexta, onde o espírito vai buscar os objetos que atira? Esses objetos são quase sempre encontrados no próprio lugar ou na vizinhança. Uma força que sai do espírito os lança no espaço e os faz cair onde ele quiser. Sétimo, desde que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até mesmo provocadas com o fim de convencer, parece-nos que se alguns incrédulos fossem o seu alvo, seriam forçados a render-se às evidências. Eles, às vezes, se queixam de não haver testemunhado fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos dar-lhes alguma prova sensível? Os ateus e os materialistas não testemunham a cada instante os efeitos do poder de Deus e do pensamento? Mas isso não os impede de negar a Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Os fariseus que lhe diziam, mestre, fazei-nos ver algum prodígio, não se pareciam com esses que hoje vos pedem para ver manifestações? Se não se deixam convencer pelas maravilhas da criação, não seriam mais tocados pelo aparecimento de um espírito, mesmo da maneira mais evidente, pois o seu orgulho os transforma em animais empacados. Não lhes faltariam ocasiões de ver, se eles as procurassem de boa fé. É por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que não se faz, nem mesmo para aqueles que sinceramente buscam instruir-se, porque Ele só recompensa os homens de boa vontade. Essa incredulidade não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Já vistes que ela não impediu a expansão da doutrina. Não vos inquieteis, pois, com a sua oposição, que é para a doutrina como a sombra numa pintura, dá-lhe maior relevo. Que mérito teriam eles se fossem convencidos à força? Deus lhe deixa a responsabilidade da teimosia, e essa responsabilidade é mais pesada do que pensais. Felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque eles não duvidam do poder de Deus. Oitava questão. Achas conveniente evocar esse espírito para lhe pedirmos algumas explicações? Evoca-o se o quiseres, mas é um espírito inferior, só dará respostas de pouca significação. Agora, a conversação com o espírito perturbador da rua Desnoyers. Então, Kardec, numa situação específica, convoca esse espírito, que estava causando os problemas na rua Desnoyers, e começa a conversa com ele. Então, existe primeiro a evocação. Por que me chamaste? Queres acaso umas pedradas? Então é que se veria um belo corre-corre, apesar do teu ar de bravura. Segundo, mesmo que nos desse pedradas, isso não nos assustaria,
Pedimos até, se puderdes, que nos dê algumas. Segue o diálogo. Aqui talvez eu não pudesse. Tendes um guardião que vela bem por vós. Na sua rua Desnoyers, havia alguém que se servia de auxiliar nas peças que pregava aos moradores? Certamente, encontrei um bom instrumento, e não havia nenhum espírito douto, sábio e prudente para me impedir, porque eu sou alegre e gosto às vezes de me divertir. Quem te serviu de instrumento? Uma criada. Ela te auxiliava sem saber? Oh, sim, pobre moça, era a mais assustada. Tinhas algum propósito útil? Desculpa. Tinhas algum propósito hostil? Eu não tinha nada contra ninguém, mas os homens que tudo se apossam, mas os homens que de tudo se apossam, torcerão a coisa em seu proveito. Que queres dizer? Não te compreendemos. Eu procurava me divertir, mas vós estudareis a coisa e tereis mais um fato para provar que nós existimos. Dizes que não tinhas propósito hostil, mas quebrastes todas as vidraças do apartamento, causando um prejuízo real. Isso é detalhe. Onde encontraste os objetos que atiravas? São muito comuns. Achei-os no pátio e nos jardins vizinhos. Achaste todos ou fabricastes alguns? Achaste todos ou fabricaste alguns? Eu não criei nada, nada compus. Se não os encontrasses, teria podido fabricá-los? Teria sido mais difícil. Mas, em último caso, a gente mistura matérias e faz qualquer coisa. Agora, conta-nos, como os atiraste? Isso é mais difícil de dizer. Servi-me da natureza elétrica daquela moça, ligada à minha, que é menos material. Assim, pudemos os dois transportar aqueles diversos materiais. Penso que concordarás em nos dar algumas informações sobre a tua pessoa. Diga-nos primeiro se morreste há muito tempo. Faz muito tempo, há bem uns 50 anos. Que foste em vida? Não era grande coisa. Catava bugigangas nesse bairro e às vezes me atiravam injúrias, porque eu gostava muito do licor vermelho do bom velho Noel. Eu também queria pô-los a correr. Por ti mesmo e de tua plena vontade que respondeste às nossas perguntas? Eu tinha um instrutor. Quem é esse instrutor? Vosso bom rei Luís. Nota. Esta pergunta foi feita por causa da natureza de algumas respostas que pareciam além da capacidade do espírito, tanto pelas ideias quanto pela forma de linguagem. Nada demais que ele tenha sido ajudado por um espírito mais esclarecido, que queira aproveitar a ocasião para nos instruir. Esse é um fato comum, mas uma particularidade notável deste caso é que a influência do outro espírito se fez presente na própria escrita. Nas respostas em que ele interferiu, a escrita é mais regular e corrente. Nas do trapaceiro é angulosa, grossa, irregular, muitas vezes pouco legível, revelando um caráter muito diverso. Segue o diálogo. Que fazes agora? Cuidas do futuro? Ainda não. Ando errante. Pensam tão pouco em mim na terra que ninguém ora por mim. Assim, não tenho ajuda e não trabalho. Nota. Veremos logo quanto se pode contribuir para o progresso e alívio dos espíritos inferiores, através da prece e dos conselhos. Continua o diálogo. Qual era teu nome em vida? Janete. Muito bem, Janete. Faremos prece por ti. Diga-nos a evocação de teu Diga-nos se a evocação te deu prazer ou te contrariou. Antes prazer, porque sois boa gente, alegres, viventes, embora um pouco severos. Pouco importa, se me escutastes, estou contente. Termina aí o diálogo. O fenômeno de transporte.
Esse fenômeno só difere dos que tratamos acima pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos quase sempre graciosos e pela maneira suave e quase sempre delicada por que são transportados. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar da reunião. Trata-se geralmente de flores, algumas vezes de frutos, de confeitos, de joias e etc. Digamos logo que esse fenômeno é um dos que mais se prestam à imitação e, portanto, é necessário estar prevenido contra o embuste. Sabe-se até onde pode chegar a arte da prestidigitação ante experiências desse gênero. Mesmo, porém, que não tenhamos de enfrentar um profissional, poderíamos ser facilmente enganados por uma manobra hábil e interessada. A melhor de todas as garantias é o caráter, a honestidade notória, o desinteresse absoluto da pessoa que obtém esses efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos se produzem. Por fim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, único meio de se descobrir o que houvesse de suspeito. A teoria do fenômeno de transporte e das manifestações físicas em geral foi resumida, de maneira notável, na seguinte dissertação de um espírito, cujas comunicações trazem o cunho incontestável da profundeza e da lógica. Muitas delas aparecerão no curso dessa obra. Ele se dá a conhecer com o nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como espírito protetor do médium que lhe serve de intérprete. Segue a comunicação. É indispensável para obter fenômenos dessa ordem dispor de médiums que chamarei de sensitivos, ou seja, dotados no mais alto grau de faculdades medianímicas, de expansão e de penetrabilidade. Porque o sistema nervoso desses médiums, facilmente excitável, por meio de certas vibrações, projeta profusamente ao seu redor o fluido animalizado. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram a menor emoção, a mais leve sensação que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são as mais aptas a se tornarem excelentes médiums de efeitos físicos, de tangibilidade e de transporte. Com efeito, seu sistema nervoso, quase sempre inteiramente desprovido do invólucro refratário, que isola esse sistema na maioria dos encarnados, torna-se apropriadas ao desenvolvimento desses diversos fenômenos. Assim, como um sujeito dessa natureza e cujas demais faculdades não sejam hostis à mediunização, mais facilmente se obterão os fenômenos de tangibilidade. Os golpes nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e até mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. Com maior razão, os mesmos resultados serão obtidos se, em vez de um médium, se dispuser de numerosos e igualmente bem dotados. Mas, da obtenção desses fenômenos à obtenção dos chamados transportes, há todo um abismo. Porque, nesse caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como ainda o espírito só pode operar com um único aparelho medianímico. Isso quer dizer que muitos médiuns não podem contribuir simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Acontece mesmo, ao contrário, que a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito operador entrava radicalmente a sua ação. A esses motivos, que como se vê são importantes, acrescentemos que os transportes exigem sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos
que só podem ser obtidos com médiums muito bem dotados. Médiums, numa palavra, cujo aparelho eletromedianímico seja bem condicionado. Em geral, os fenômenos de transporte são e continuarão a ser excessivamente raros. Não preciso demonstrar porque eles são e serão menos frequentes que os demais fenômenos de tangibilidade. Do que já ficou dito, podeis deduzi-lo. Aliás, esses fenômenos são de tal natureza que, além de nem todos os médiuns servirem para produzi-los, nem todos os espíritos podem também realizá-los. É necessário que exista entre o espírito e o médium uma certa afinidade, uma certa analogia. Numa palavra, uma determinada semelhança que permita a parte expansível do fluido perispirítico, do encarnado, misturar-se, unir-se, combinar-se com o do espírito que deseja fazer o transporte. Essa fusão deve ser de tal maneira que a força dela resultante se torne, por assim dizer, una, da mesma maneira que uma corrente elétrica, agindo sobre o carvão, produz um foco, uma claridade única. Por que essa união, essa fusão, perguntareis? É que para a produção desses fenômenos é necessário que as propriedades essenciais do espírito agente sejam aumentadas com algumas das propriedades do mediunizado. Porque o fluido vital, apanágio exclusivo do encarnado, deve obrigatoriamente impregnar o espírito agente. Só então ele pode, por meio de algumas propriedades do vosso ambiente, desconhecidas para vós, isolar, tornar visíveis e movimentar alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Não me é permitido, por agora, desvendar-vos as leis particulares que regem os gases e os fluidos que nos envolvem. Mas antes que os anos se escoem, antes que uma existência do homem seja concluída, a explicação dessas leis e desses fenômenos ser-vos-á revelada. E vereis surgir e se desenvolver uma nova variedade de médiuns, que cairão num estado cataléptico particular ao serem mediunizados. Vede de quantas dificuldades está cercada a produção dos transportes. Podeis, logicamente, concluir que os fenômenos dessa espécie são bastante raros, como já disse, e com mais razão que os espíritos se prestam muito pouco a produzi-los, porque isso exige de sua parte um trabalho quase material, que lhes causa aborrecimento e fadiga. Além disso, acontece que muito frequentemente, malgrado sua energia e sua vontade, o estado do próprio médium lhes opõe uma barreira intransponível. É, portanto, evidente, e não tenho dúvida que o aceitais, que os fenômenos sensíveis de golpes, movimentos e levitações são de natureza simples, realizando-se pela concentração e a dilatação de certos fluidos, e podem ser provocados e obtidos pela vontade e o trabalho de médiuns aptos, quando secundados por espíritos amigos e benevolentes, enquanto os fenômenos de transporte são complexos, de natureza múltipla, exigindo a existência de condições especiais. Esses fenômenos só podem ser realizados por um só espírito e um único médium, e necessitam, além dos recursos para a produção da tangibilidade, uma combinação muito especial para isolar e tornar invisíveis o objeto ou os objetos a serem transportados. Todos vós, espíritas, compreendeis as minhas explicações e percebeis perfeitamente o que seja essa concentração de fluidos especiais, para produzir a mobilidade e a tato, e a tatilidade da matéria inerte.
Aceitais isso como aceitais os fenômenos da eletricidade e do magnetismo, tão análogos aos mediúnicos, que são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento daqueles. Quanto aos incrédulos e aos sábios, estes, piores que aqueles, nada tenho para convencê-los e nem me interessam. Serão convencidos um dia pela evidência dos fatos, porque terão de se curvar ante o testemunho unânime dos fenômenos espíritas, como já tiveram de fazer em relação a outros fenômenos que a princípio rejeitaram. Para resumir, se os fenômenos de tangibilidade são frequentes, os de transporte são muito raros, porque as condições para sua produção são bastante difíceis. Em consequência, nenhum médium pode dizer, a tal hora ou a tal momento obterei um transporte, porque muitas vezes o próprio espírito se encontra impedido de fazê-lo. Devo acrescentar que esses fenômenos se tornam duplamente difíceis em público, onde quase sempre se encontram os elementos energeticamente refratários, que paralisam os esforços dos espíritos, e com mais forte razão a ação do médium. Sabei que, pelo contrário, esses fenômenos quase sempre se produzem espontaneamente nas reuniões particulares, no mais das vezes à revelia dos médiuns, e sem que se espere, dando-se muito raramente quando aqueles estão prevenidos. Disso deveis concluir que há motivo legítimo de suspeita todas as vezes que um médium se vangloriza de obtê-los à vontade ou de dar ordens aos espíritos como se fossem seus empregados, o que é simplesmente absurdo. Tende ainda por regra que os fenômenos espíritas não servem para espetáculos e para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a isso, só pode ser através de fenômenos simples, e não dos que, como o transporte, exigem condições excepcionais. Lembrai-vos, espíritas, que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é prudente aceitá-los a todos de olhos fechados. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de transporte, se verifica espontaneamente e de improviso, aceitai-o. Mas nunca será demasiado repetir. Não aceiteis nada cegamente, que de cada fato seja submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo. Porque, acreditai-me, o Espiritismo, tão rico de fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas insignificantes manifestações que hábeis prestidigitadores podem imitar. Bem sei o que ireis me dizer, que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos. Mas sabei que, se não tivéssemos outros meios de convicção, não teríeis hoje a 100ª parte de espíritas com que podeis contar. Falai aos corações. É este o caminho da maioria das conversões sérias. Se achais conveniente para certas pessoas utilizar-vos dos fenômenos materiais, pelo menos apresentai-os de tal maneira que não possam dar motivo a falsas interpretações. E, sobretudo, observai as condições normais desses fenômenos, porque apresentados de maneira imprópria, eles servem de argumentos para os incrédulos, em vez de convencê-los. Essa foi a mensagem de Erasto. Segue Kardec. Esse fenômeno apresenta uma particularidade bem característica, a de que alguns médiuns só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. O sonâmbulo apresenta um despreendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e seu perispírito em relação ao corpo, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. É o caso dos transportes que presenciamos.
As questões seguintes foram apresentadas ao espírito que os produzira. Mas suas respostas, às vezes, se ressentem da sua falta de conhecimentos. Submetemo-las ao espírito Erasto, muito mais esclarecido do ponto de vista teórico, que as completou com anotações bastante judiciosas. Um é o artesão, outro é o sábio. A própria comparação dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, pois demonstra que não basta ser espírito para tudo compreender. Então segue o diálogo de Kardec e Erasto. Queres dizer-nos por que os transportes que produzes só se realizam durante o sono magnético do médium? Por causa da natureza do médium. Os fatos que produzo quando ele dorme poderia igualmente produzir no estado de vigília de outro médium. Por que demoras tanto a trazer os objetos e por que excitas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Olha, fica falando, você quer esse objeto, não quer? Quer para você, quer ficar com ele? Não? Necessito de tempo para preparar os fluidos que servem ao transporte. Quanto à excitação, muitas vezes tem apenas o fim de divertir os presentes e a sonambúlica. Nota de Erasto. O espírito que respondeu sabe apenas isso. Não tem consciência do motivo dessa excitação da cobiça. Então vamos lá, vamos voltar para a gente entender melhor, né? Então, é um diálogo entre Kardec e o espírito que ocasionou aqueles problemas, né? E o Erasto comenta essas respostas através de notas, tá? Então não eram respostas do próprio Erasto. Então vamos à nota do Erasto. O espírito que respondeu sabe apenas isso. Não tem consciência do motivo dessa excitação da cobiça, que provoca instintivamente e sem compreender-lhe o efeito. Ele pensa divertir quando na verdade estimula, sem o saber, maior emissão de fluido. É uma decorrência das dificuldades que o fenômeno apresenta. Dificuldades maiores quando ele não é espontâneo, e particularmente com outros médiuns. Segue o diálogo entre Kardec e o espírito que aprontava. A produção do fenômeno depende da natureza especial do médium e seria possível obtê-lo com mais facilidade e presteza por outro médium? A produção do fenômeno depende da natureza do médium e só se pode produzi-lo por meio de médiuns dessa natureza. Para a presteza, vale-nos muito o hábito adquirido no trato frequente do mesmo médium. A influência das pessoas presentes pode embaraçá-lo de alguma maneira? Quando há incredulidade, oposição da parte delas, podem criar-nos sérias dificuldades. Preferimos-nos realizar nossas experiências com pessoas crentes e versadas no espiritismo. Mas não quero dizer com isso que a má vontade nos pudesse paralisar por completo. Onde pegaste as flores e os bombons que trouxeste? As flores nos jardins, onde elas me agradem. E os bombons? O confeiteiro deve ter percebido a sua falta. Tomo-os onde quero. O confeiteiro não percebeu nada, porque pus outros no lugar. Mas os anéis têm preço. Onde os tomaste? Não ficou prejudicado aquele de quem os tiraste? Tirei-os de lugares que ninguém conhece, e o fiz de maneira que não prejudicara a ninguém. Agora vem a nota do Erasto. Creio que o fato foi explicado de maneira incompleta, por falta de conhecimento do espírito que respondeu. Sim, pode ter havido no caso um prejuízo real, mas o espírito não quis passar por haver desviado alguma coisa. Um objeto só pode ser substituído por outro idêntico, da mesma forma e do mesmo valor. Assim, se um espírito tivesse a possibilidade de substituir um objeto tirado, não haveria razão para o tirar, pois poderia dar o que serve de substituto. Segue o diálogo. É possível transportar flores de outro planeta?
Não, para mim isso não é possível. Aí vem a pergunta do Erasto. Outros espíritos teriam esse poder? Não, não é possível em razão das diferenças de meio ambiente. Podereis transportar flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Desde que seja da terra, posso. Os objetos que trouxestes, podereis fazê-los desaparecer e devolvê-los? Tão bem como os trouxe, posso devolvê-los se quiser. A produção do fenômeno de transporte não te exige um sacrifício, não te causa dificuldades? Não nos causa dificuldade nenhuma, quando temos a devida permissão. Poderia causar-nos muitas se quiséssemos produzi-los sem estar autorizados. Nota agora do Erasto. Ele não quer dizer que é penosa, embora o seja, pois é forçado a realizar uma operação, por assim dizer, material. Segue o diálogo. Quais as dificuldades que encontras? Nenhuma, além das más disposições fluídicas que podem ser contrárias. Como trazes o objeto? Carregando-o com as mãos? Não, envolvo-o em mim mesmo. Nota do Erasto. Ele não explica claramente a sua operação, pois, na verdade, não envolve o objeto na sua pessoa. Com o seu fluido pessoal, pode dilatar-se, é penetrável e expansível. Ele combina uma porção desse fluido com uma porção do fluido animalizado do médium, e é nessa mistura que oculta e transporta o objeto. Não é certo dizer, portanto, que o envolve nele mesmo. Segue o diálogo. Transportarias com a mesma facilidade um objeto mais pesado, de 50 quilos, por exemplo? O peso não é nada para nós. Trago flores porque elas podem ser mais agradáveis que um objeto volumoso. Nota do Erasto. É certo, mas pode transportar 100 ou 200 quilos de objetos, porque a gravidade que existe para vós não existe para ele. Mas nesse caso, também ele não percebe o que se passa. A massa de fluidos combinados é proporcional à massa de objetos. Numa palavra, a força deve estar na proporção da resistência. Assim, se o espírito só transporta uma flor ou um objeto leve, é frequentemente por não encontrar no médium ou nele mesmo os elementos necessários para um maior esforço. Segue o diálogo. Alguns casos de desaparecimento de objetos por motivo ignorado serão devidos aos espíritos? Isso acontece com frequência, muito mais frequente do que pensais, e poderia ser remediado pedindo-se ao espírito a devolução do objeto. Nota do Erasto. É verdade, mas às vezes o que foi levado, levado está. Porque esses objetos que somem da casa são quase sempre levados para muito longe. Mas como a subtração de objetos exige quase as mesmas condições fluídicas dos transportes, só pode se dar com a ajuda de médiuns dotados de faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa desaparecer, é mais provável que se deva ao vosso descuido que à ação dos espíritos. Segue o diálogo. A efeito da ação de certos espíritos que consideramos como os fenômenos naturais, vossos dias estão cheios desses fatos que não compreendeis, porque não pensastes neles, e que um pouco de reflexão vos faria ver com clareza. Nota do Erasto. Não se deve atribuir aos espíritos o que é obra humana, mas acreditai na sua influência oculta e constante, produzindo ao vosso redor 1000 circunstâncias, milhares de incidentes necessários à realização dos vossos atos e da vossa existência. Segue o diálogo. Entre os objetos usados nos transportes, não há os que podem ser fabricados pelos espíritos, quer dizer, produzidos espontaneamente pelas modificações que eles podem provocar no fluido ou elemento universal? Não por mim, que tenho permissão apenas para isso. Sou um espírito elevado, só um espírito elevado pode fazê-lo.
Como introduziste outro dia esses objetos na sala que estava fechada? Levei-os comigo, envolvidos, por assim dizer, na minha substância. Não posso dizer mais, porque isso não é explicável. Como fizeste para tornar visíveis esses objetos que estavam invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Nota de Erasto. Não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas um fluido tirado em parte do perispírito do médium e em parte do espírito operador, metade de cada um. Um objeto pode ser transportado para um lugar completamente fechado. Numa palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que ele possa penetrar a matéria? Essa questão é complexa. O espírito pode tornar invisíveis os objetos transportados, mas não penetráveis. Não pode desfazer a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Tornando-o invisível, pode carregá-lo quando quiser e só o largar no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Bem diverso o que se passa com os objetos que compomos. Nesses, introduzimos apenas os elementos da matéria. E como esses elementos são essencialmente penetráveis, como atravessamos os corpos mais densos com a mesma facilidade dos raios solares, atravessando as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar, por mais fechado que ele seja. Mas isso somente nesse caso.